Glória a Deus. Então hoje, dia 16 de novembro do ano 2025. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Queres dizer alguma coisa? Não, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, então. Glória a Deus. Este é o dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar, Este é o dia que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Este é o dia que o Senhor nos deu. Cristo é o caminho que o Senhor nos deu, Vamos louvar e nele exultar, Cristo é o caminho que o Senhor nos deu. Vamos louvar e nele exultar. Cristo é o caminho que o Senhor nos deu. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Seu nome é Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Vamos cantando todos. Cristo. Ele é o Rei. Gozo eu tenho em Jesus. Meu coração alegre está, porque Jesus me valerá gozo eu tenho em Jesus, meu coração alegre está, porque Jesus me valerá É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar ao mundo eu vou anunciar. Que Cristo salva o pobre pecador com o seu amor. É isto que me faz cantar. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Glória, oh glória, glória ao Rei dos Reis. Glória, oh glória, glória ao Rei dos Reis. Louvor ao Rei dos Reis. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome. Vem, coração, vem, Jesus, vem, Santo Espírito. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor, ó vem Jesus. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus.
Hosanna nas alturas, oh, vem-me guiar, vem-me guiar. Quero contigo andar, vem-me guiar. Em ti vou confiar, minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte. Vem-me guiar, oh, vem-me guiar, me guiar. Quero contigo andar, vem-me guiar. Em ti vou confiar, minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte. Vem-me guiar, abre, Senhor, ao teu nome. Senhor, louvores ao teu nome. Senhor, cura. Senhor, supra as necessidades de cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Supra as necessidades de cada pessoa que assiste, em nome de Jesus. De louvor, vem Santo Espírito. Louvores ao teu nome, vem Santo Espírito. Senhor, louvor, vem confirmar a palavra com sinais, curas, libertações. Senhor, e o teu nome é grande e é digno de louvor. Dou louvores ao teu nome, Senhor, louvores ao teu nome, Senhor, e o teu nome é grande e é digno de louvor. Dou louvores ao Oh, Jesus não está dentro de uma caixa, expanda Jesus, fale de Jesus, louve e adora Ele, em nome de Jesus. Senhor, eu não, e por todo o mundo pregai o Evangelho a toda a criatura, oh, de louvor, dou louvores ao teu nome, vem, Senhor, louvores ao teu nome, Santo Espírito, Senhor, o teu nome é grande e é digno de louvor. Chora, lária, lária, lá, cantemos para ti, Senhor. Glória, lá, chora, glória, glória, lá, glória, glória, dou louvores ao teu nome, Senhor, louvores ao teu nome, Senhor, e o teu nome é grande e é digno de louvor. Magnifiquemos ao Senhor. Demos glória ao nosso Salvador. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Hosanna, Hosanna, Hosanna ao nosso Rei. Oh, magnifiquemos ao Senhor. Oh, demos glória ao nosso Salvador,
magnificai o Altíssimo, pois Ele, ó todas estas pessoas aqui, toda esta multidão louvemos, magnificai o Altíssimo. Eu vejo uma casa cheia louvando ao Senhor, digno é Hosanna, 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 o nosso Rei, oh glória, oh glória, oh glória, Oh, glória ao nosso Rei, oh magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor, cura, Senhor, demos glória liberta-se ao nosso Salvador, magnificai o Altíssimo, pois Ele é digno é Hosanna, 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 o nosso Rei, ó, todos juntos magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor, ó, o Espírito Santo está aqui, demos glória ao nosso Salvador, magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é, magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é, Hosanna, 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 o nosso Rei, ó glória, ó glória, oh glória, glória, ó glória ao nosso Rei. Shelam Maririla, vamos louvando a Deus em língua. Oh, tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor. Que palavra de conhecimento, vamos louvando ao Rei. Oh, rios de água viva fluirão do teu ventre, que não desliguem, vamos louvando a Deus. Vamos manter os nossos corações abertos, louvando ao Senhor. Aqui palavra de sabedoria, de conhecimento. Se as águas, mar da vida, quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas nesta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Oh, segura na mão de Deus, o Santo Espírito, na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Segura, orando, confiando e a palavra confessando, segura na mão de Deus e vai. Ó, segura, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela
sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai-se a jornada. Se a jornada É pesada, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai orando, confiando e a palavra confessando. Segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, oh Espírito Santo, ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai o Espírito Senhor, o Espírito do Senhor sempre te revestirá. segura Na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Ele cumpre aquilo que diz. Segura na mão de Deus e vai. Vamos louvando a Deus em língua. Vamos fluindo a Deus em língua. Oh, vinde, adorem, água viva, água viva. Vinde, adorem, água viva do céu. Vinde e receba água viva do céu. A Cristo, Senhor, a Ele toda a glória. Água viva do céu, 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 água viva do céu. Glória a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor. A Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória. Cantemos todos. Nele um pouquinho mais a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor. Shalom, Santo Espírito cura, Santo Espírito liberta, acorda, mama. Ó Santo Espírito da vida, ó Santo Espírito transforma, restaura. Tu és o Deus que saras, alguns de vós tendes andado cansados, mas é que o Espírito Santo te renova, te renova.
Oh, precisamos de pagar o preço da unção de Deus. A unção de Deus é real. A unção De Deus é real neste lugar. A unção de Deus é real neste lugar. O Espírito de Deus está presente para nos dar vida, ó vida. O Espírito de Deus está presente para nos mudar, fortalecer e nos encher com seu amor. A unção de Deus é real neste lugar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podemos todos nos sentar. Glória a Deus. E aqui podíamos continuar a louvar, a louvar, a louvar. A louvar, e os dons do Espírito Santo se manifestavam e as necessidades das pessoas são supridas em nome de Jesus. Em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz que o nosso Deus não é um Deus qualquer, nem o Deus da idolatria, nem o Deus dos mortos, nem o Deus das procissões, nem o Deus das velas, que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, supre todas as nossas necessidades, sem necessidades, em glória por Cristo Jesus. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E debaixo da unção de Deus eu declaro esta palavra de Deus, não só decorada na mente, mas ungida. E a palavra de Deus nunca volta para ele vazia, mas faz aquilo que apraz e prospera para aquilo que é enviada. Diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou. E os livrou da sua destruição. Deus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Enquanto ouvimos a palavra viva de Deus, há pessoas que têm mau funcionamento dos rins, cálculos renais no rins. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, debaixo da autoridade que Deus me deu, todos estes cálculos renais sejam desfeitos e saiam sem dor, sem desconforto algum, em nome de Jesus. Há homens com problemas na próstata, inflamações na próstata. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a inflamação seque desde a raiz, porque Jesus levou em seu corpo todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, e Ele é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que nos cura, que nos ajuda e que nos liberta. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Há pessoas que sentem um corpo pesado, um peso nas pernas, um peso no corpo. Em nome de Jesus e debaixo da unção de Deus, sempre em nome de Jesus e debaixo da unção de Deus, eu liberto o espírito de vida sobre as tuas pernas, sobre o teu corpo, que o teu corpo se revigore, sejas fortalecida e restaurada em nome de Jesus. Para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E aqui podíamos terminar a reunião. Já oramos em línguas, glória a Deus. Nunca começamos uma reunião sem orar em línguas. Já louvamos a Deus, podíamos continuar a louvar 20, 30, 40 minutos. Deus já se manifestou, podíamos terminar a reunião. Mas vamos dar mais um bocadinho da palavra. Nem só de pão viverá o homem, pão é comida, mas nem só dos dons do Espírito Santo viverá o homem, não só das curas, mas da palavra viva de Deus, glória a Deus.
Eu no corpo de Cristo já tenho visto pessoas e eu próprio tenho sido atingido com manifestações, já tenho recebido grandes unções, pessoas às vezes vão à igreja, recebem grandes unções, tremam, abanam todas, fazem montes de coisas. Passado um tempo desligam-se desse lugar. E porquê? A unção é boa, a presença de Deus é boa, os dons do Espírito Santo é bom, mas não fundamentaram a sua vida em Cristo. Sim, ouvem a palavra, mas não fundamentam a sua vida em Cristo. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo o resto é acrescentado. Fundamentar a vida em Cristo e com a unção do Espírito Santo. Já vi eu na reunião, estou aqui com os colaboradores, tenho que puxar para um lado, para o outro, puxamos, oramos até a unção de Deus vir. Porque sem a unção, sem a presença de Deus, eu estou tramado. Eu não consigo pregar, eu não consigo falar. Agora é como se já for outra pessoa. O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para pregar boas novas, levar liberdade aos cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Precisamos de uma presença de Deus e somos e devemos ser guardiões da unção de Deus. Aleluia. Alguns são guardiões do clube deles, dão para as cotas, dão para o clube, vivem para o clube, vestem a blusa do clube, mas o nosso clube, entre aspas, é Jesus. Não é a nossa esposa, não é o nosso pai, não é a nossa mãe. Jesus até disse e diz: olha, quem ama mais o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Sim, mas Deus é amor. Quem ama o pai, ou a mãe, ou o filho, ou a filha, ou o emprego, ou a vida, mais do que a mim, não é digno de mim. É Jesus que diz: quem ama a sua vida, perdê-la. Quem perder a sua vida, que a gente não perde, quem perder a sua vida, achá-la. Do melhor sítio onde nós semeamos o nosso tempo é no reino de Deus. O melhor sítio onde nós semeamos as nossas finanças é no reino de Deus. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, alguém tem problemas na planta da mão esquerda, aqui vê-se direita. Você tem como um ardor sobre as mãos, um ardor sobre as mãos. Há aqui uma unção de Deus e essa unção de Deus está a atingir as suas mãos. Receba agora com fé em nome de Jesus. Começa a movimentar as suas mãos. E há pessoas que a cura vai ser instantânea, outra vai ser progressiva. Porque o reino de Deus é a semelhança do agricultor que semeia para colher. Então hoje o título que eu dei à minha mensagem, aleluia, a minha mensagem, ou aquilo que Deus me impulsionou, princípios eternos de Deus, glória a Deus. Eu posso libertar a unção de Deus e vocês não entenderem e as pessoas ficam dependentes do pastor. E eu encontro isso em montes de sítios, pessoas dependentes do pastor. Pessoas que não andam montes de tempo nas igrejas, não recebem o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Tem uma dor de cabeça, o pastor impõe as mãos. Tem problema financeiro, o pastor impõe as mãos. Isso tudo parece muito bonito. Mas os irmãos não cresceram, não crescem. E é da vontade de Deus que o pastor cresça, primeiro, para ensinar às pessoas e que os irmãos também cresçam. Glória a Deus. Então a missão do pastor é ajudar para que as pessoas cresçam e nós todos cresçamos, o verbo crescer, e nunca paramos de crescer até à estatura varonil de Jesus. Para que a gente não seja mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina. Pelo engano dos homens, hoje há montes de gente a pregar, pessoas comem tudo, ouvem todas as pregações, ouvem tudo e andam numa grande confusão. E depois andam num sítio
e depois têm problemas financeiros e depois vêm pedir ajuda para orar para a libertação financeira. Se está nesse sítio, não venha pedir ajuda do profeta. Passa lá nesse sítio, que é onde você semeia os seus dízimos e as suas ofertas. Isto parece agressivo, mas é bíblico. Um dia um homem de Deus, um amigo meu, foi aos Estados Unidos assistir uma conferência de um determinado profeta. E estavam muitos homens de Deus e o profeta, juntamente com outros pastores, estava sentado lá no palco e disse: hoje vamos todos semear no reino de Deus. E as pessoas que semearem a mim, eu vou libertar uma unção de Deus sobre as suas vidas. E um pastor pensou: tu queres é dinheiro. E outros semearam e libertavam a unção de Deus, a unção que vem sobre um profeta. E vinha outro semeava e libertava a unção de Deus. E Deus viu os corações das pessoas. E Deus, através do profeta, disse: tu anda cá. Impôs-lhe as mãos e uma unção de Deus entrou sobre a sua vida. Deus aí fez o contrário e depois esse pastor semeou. Deus põe profetas na terra para ajudar pessoas. O profeta é um homem de Deus, é um porta-voz de Deus. Debaixo da unção de Deus. Decreta a voz de Deus, a vontade de Deus. Tudo debaixo da unção do Espírito Santo. Coisas acontecem e coisas não acontecem. Agora, durante 3 anos e 6 meses não vai chover sobre a terra. O profeta decretou aquilo que Deus queria que decretasse. Passado aquele tempo, o profeta disse: segundo a vontade de Deus, agora vai chover sobre a terra. Profetas, abre o mundo do Espírito. Profetas, fecha o mundo do Espírito. Nunca se meta com um profeta. Um profeta é um porta-voz de Deus. Não está debaixo da autoridade de nenhum pastor, nem nenhum apóstolo dá diretamente contas a Deus. E Deus hoje põe profetas. E toda a pessoa devia estar debaixo da autoridade de um profeta. Glória a Deus. Um profeta de Deus. Claro que há falsos profetas, não vou falar disso. Mas um profeta é um porta-voz de Deus. Não é só que fala a palavra. Falar a palavra é bom. Falar as coisas em existência é bom e é bíblico. Mas um profeta é um porta-voz de Deus. E às vezes pessoas oram coisas a Deus e Deus faz saber o profeta. Uma vez um pastor estava em Angola e orou a Deus para que Deus o tirasse lá, para que o líder, e Deus fez saber ao profeta aquilo que ele estava orando. Então o profeta é também um intercessor, é também um intermediário, é aquele que põe uma cunha diante de Deus. Glória a Deus. Profetas têm um manto diferente, uma unção de Deus diferente. E um verdadeiro profeta só consegue operar debaixo da unção de Deus. Samuel um dia ia ungir um dos filhos de Jessé. E chegou lá, pensou: este, é aquele, é o outro. E Deus disse a ele: o homem vê o exterior, Deus vê o coração. E entre muitos dos filhos, ele perguntou a Jessé: não tens mais nenhum filho? Ora, perguntar a um pai se não tem: esqueci-me. Isto não é um lápis que a gente se esqueceu. Ou uma caneta que a gente se esqueceu. Eu tenho outro chamado David. Vai chamá-lo. Não tinha um telemóvel. Foi chamá-lo. E então quando David chegou, impôs as mãos sobre ele. Deus disse: impõe as mãos sobre este. Um profeta é aquele que impõe as mãos onde Deus diz para impor. E não impõe as mãos onde Deus diz para não impor. Um profeta não faz aquilo que quer. Faz a vontade de Deus em nome de Jesus. Então que Deus levante verdadeiros profetas, verdadeiros homens de Deus ungidos, cujo corpo de Cristo anda muito confundido, para anunciar as boas novas. Que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Pessoas estão debaixo de uma unção profética, há uma bênção especial sobre a vida deles. Os olhos se vão abrindo, vão crescendo, vão ver coisas que outras pessoas não veem.
aquilo que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, há pessoas que têm a garganta inflamada, é como uma areia, como uma terra que está dentro da garganta. Eu, como profeta de Deus, debaixo da unção de Deus, declaro saúde, cura divina sobre ti, em nome de Jesus. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que te cura, glória a Deus. Já vi as pessoas que estão aqui ao lado, veem porque é que eu estrabucho tanto e temos que orar e chegar a hora e tudo. Se não, desculpa a expressão, eu estou lixado. Sem a unção de Deus eu não consigo fazer nada. Posso falar uns versículozinhos bíblicos e a Deus não quer pessoas do louvor para cantar. Deus não precisa de pessoas do louvor para louvar. Precisa de corações abertos que se entregam a Deus. Aleluia. Não precisa de pessoas, de vozes muito bonitas. Não vozes muito afinadas. Claro que a gente se vai afinando. Mas corações para louvar e adorar. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e verdade. E onde o Espírito de Deus está, e há liberdade. E que há liberdade. Há liberdade, há paz. Há quietude, há a voz de Deus, há o Espírito Santo de Deus que fala com uma voz suave, mansa e delicada. Deus não fala no meio do terremoto, no meio do vento, no meio do ciclone, no meio da agitação. Deus fala quando a gente se aquieta, estão debaixo de uma voz profética, quando nós oramos em espírito, quando meditamos na palavra viva de Deus. Enquanto meditávamos na palavra de Deus, íamos declarando a palavra. Eu sou um filho de Deus, eu sou mais que vencedor, íamos orando em línguas. E é como se um pedreiro estar a fazer uma parede de tijolo, ia metendo o tijolo, ia metendo a argamassa. É como se o tijolo for a palavra de Deus, a argamassa for a unção de Deus. E nós precisamos de construir muros sobre a nossa vida, nos edificando e fortalecendo, orando em espírito, declarando a palavra, que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto com a boca se confessa, com a boca que se confessa e com o coração se crê para a justiça. Só Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E a presença do Espírito Santo de Deus está aqui em nome de Jesus. Se ainda não entregaste a tua vida a Jesus, se ainda não fizeste Jesus o Senhor, o teu ajudador, o teu Salvador, este é o tempo e esta é a hora. Abra a tua boca e declara com fé estas palavras. Tens que abrir a tua boca e falar: ó Deus, eu acredito em Jesus. Acredito que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor, meu ajudador e meu Salvador. E Deus vem lá do céu e entra na tua vida e no teu coração. Há pessoas que têm andado afastadas de Deus, já não sentem a presença de Deus. Foram batizadas no Espírito Santo, já não oram em línguas, já não leem a Bíblia não diz nada, não têm sabor, já pelas coisas espirituais perderam o sabor e o apetite. Em nome de Jesus que tu te renoves. Diz: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, eu te recebo como meu Senhor, meu ajudador, meu Salvador, em nome de Jesus. E há um vento sobre ti, há uma unção de Deus sobre ti. E esta unção de Deus te vai restaurando a cada dia. À medida que voltas a orar em línguas, à medida que vais declarando a palavra de Deus, à medida que vais te juntando ao profeta para receber a unção de Deus,
Perdão. Já viu quando Deus criou o mundo, não criou o mundo sozinho. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Há coisas que Deus nos fala. Glória a Deus. Há coisas que Deus fala através do Espírito Santo de Deus. Há coisas que Deus fala através de homens de Deus ungidos e de pessoas que Deus deu dons aos homens. E porque é que Deus não nos diz tudo a nós, só a nossa comunhão com Deus? Porque Deus quer que a gente viva em comunhão, associação. E acharás graça aos olhos de Deus e dos homens, glória a Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus, é o melhor investimento que nós temos. Há pessoas com dor no peito. Do lado direito do peito, ao respirar, têm dor no peito. Em nome de Jesus, como profeta de Deus, declaro saúde divina sobre o teu peito, sobre os teus pulmões, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Há mais pessoas com problemas nos rins, problemas de arenites nos rins, que esses arenites, que essas espadas se desfaçam e saiam sem nenhuma dor, em nome de Jesus. Que as vias urinárias funcionam em perfeitas condições, liberta o espírito de vida em Cristo Jesus sobre ti. Aleluia. E aqui já podia terminar, já falei um bom bocado, mas gosto também de ler a palavra, glória a Deus. Eu preparei a mensagem, mas não me deixo ser levado para a mensagem, deixo-me ser levado pelo vento, glória a Deus. Romanos 8, 26 a 28. Na semana passada nós lemos isto. E hoje, porque eu não sabia mais nada, vamos ler outra vez Romanos 8, 26 a 28. E porquê é que vai ler outra vez? Porque Deus me impulsiona assim. E da mesma maneira então o meu Espírito ajuda. Ele me está ajudando e eu agradeço. Mas Deus não é um Deus de domingo. Hoje é domingo, é o dia do Senhor. Domingo de manhã é o dia do Senhor. A ti, quando eu for pregar domingo de tarde, é o dia do Senhor. A ti, segunda-feira, se eu não estiver a pregar, é o dia do Senhor. A ti, terça-feira, é o dia do Senhor. E quarta-feira é o dia do Senhor. Quinta-feira é o dia do Senhor. Sexta é o dia de intercessão. E sim, é o dia do Senhor. A ti, sábado. Alguns guardam o sábado. Eu guardo o domingo, o sábado, a segunda. Jesus é Senhor todos os dias. Alguns põem a gravata toda bonita e vão no domingo para a missa, para a igreja evangélica, aleluia, de Bíblia debaixo do braço, Jesus é o meu pastor, nada me faltará. E depois falo o que o mundo fala, acredito o que o mundo acredita, vivem com o mesmo medo do mundo. Quando é para semear na semeia, vivem do receio, vem a crise. Então, mas como é que nós vivemos? Ou confiamos em Deus ou no mundo? Então, da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda. Mas ouça uma coisa. Na sexta-feira, quando estávamos aqui, começamos a nossa intercessão, intercedemos das 8, ou melhor, das 20 às 21. E quando Isabel começou a louvar, sem sentir nenhuma unção de Deus, a palavra de Deus veio até mim. Ouça bem que você, se calhar, nunca ouviu isto. Deixe Jesus entrar aqui no planeta. Jesus só entra no planeta, só entra na nossa vida quando nós a autorizamos. A terra, Deus deu a terra aos filhos dos homens. O homem, Adão e Eva, entregaram a terra a Satanás. Hoje o mundo jaz no maligno. As pessoas dizem, mas Deus está em controle do mundo. A sério? Você acha isso? Acha errado. Tanta guerra, tanta morte, tanta injustiça, tanta pobreza. E acha que Deus está em controle de tudo? É como se você fosse o dono de uma empresa, tinha lá o diretor e depois havia uma grande bagunça, todo desorganizado, havia prateleiras caídas no supermercado, havia aquilo, tu dizia, não, o senhor diretor está em controle de tudo. A sério? O que é que você fazia como patrão?
chamava o diretor à razão, se ele não se endireitasse, despedia o diretor e metia outro. Então pessoas dizem que Deus está em controle do mundo. Deus não está em controle do mundo. E Deus, Jesus, só entra aqui no planeta Terra quando nós autorizamos. Nós que já entregamos a vida a Jesus. Jesus só entra na minha vida, na sua vida, quando nós autorizamos. E como é que autorizamos? Olha, Jesus entra na minha vida, no meu coração. Quando a gente ora em Espírito, estamos a autorizar, o nosso Espírito se junta com o Espírito Santo de Deus e Deus tem uma autorização legal. Eu acho que não é assim. Então siga o seu método. Porque eu sou evangélico e sou pastor e sou apóstolo, então siga lá o seu método. Quando nós oramos, quando nós louvamos, quando nós declaramos a palavra, Deus tem uma autorização legal para estar na nossa vida, para nos ajudar. E constantemente temos que dar autorização. Então o mundo cada vez vai estar pior, mas nós permitindo que Jesus esteja na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, no nosso país, a nossa vida é diferente. Por isso é que oramos também pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelo governo, para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada. Porque na sexta-feira não estávamos a ter uma vida quieta e sossegada durante a reunião, a luz faltava a sandia. Parecia às árvores de Natal mais de 20 minutos. O diabo a querer interferir. Ficou tão chateado de eu falar estas coisas, o diabo toca de interferir. E eu falei a palavra. Jesus só entra no planeta Terra com a nossa autorização. E não diga que é evangélico, tem muitos anos de cristão, isto e aquilo, mostra o seu fruto. Mostra a sua vida. Tem muitas pessoas, a sério. Mostra a sua vida. As pessoas foi Deus que deu. Jesus é que morreu na cruz do Calvário. Então Deus só entra na terra com a nossa autorização. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. É sei lá pedir o que é de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, que é o Senhor, sabe qual é a intenção do Espírito, que é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, quando eu oro em línguas, o meu Espírito se junta com o Espírito Santo de Deus. E ora aquilo que eu necessito sobre mim, sobre as pessoas que me rodeiam, sobre aquilo que Deus quer, com a autorização que nós damos a autorização. Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas, não, algumas coisas, todas as coisas contribuem juntamente para o bem, não é para o mal. Mas aconteceu isto, aconteceu aquilo, e telefonei para ali, não pôde, e não quis vir e tal. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem, não é de toda a gente. Não é de todo o cristão. Para bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Jesus. Mesmo que você decida uma coisa mal, né? Você não sabe, não tem a certeza se está bem, enganou-se, vai fazer aquilo mal, não, diz vou fazer mal porque todas as coisas contribuem para bem. Você enganou-se, ou numa decisão, todas as coisas contribuem para bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então temos um Pai que cuida de nós. Temos um Pai que nos ajuda. Temos um Pai, temos um Senhor Jesus, temos o Senhor Espírito Santo que nos ajuda. Por isso é importante nós termos comunhão com Ele, todos os dias alimentarmos da palavra. Há bocadinho estávamos a declarar a palavra de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, íamos orando em línguas, e é como se uma parede que íamos metendo o tijolo, que era a palavra, e a argamassa. Vêm os temporais, vêm as circunstâncias, vêm as chances, mas a vida estava edificada na rocha. Porque há pessoas que parece que a vida estava muito edificada, mas ainda ontem estive a correr em Vila Moura e há uns pinheiros que parece que estavam muito edificados
e tombaram. E outras árvores mais pequenas aguentaram-se. Então temos que ter os fundamentos na rocha. Glória a Deus. Então, enquanto a terra durar, nós somos a boa terra. Terra fala do ser humano, fala também do nosso espírito. Enquanto a terra durar, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Eu disse, na nossa comunhão com Deus, vamos semear aquilo que a gente quer colher. E o que é que nós precisamos regularmente? Saúde. Como alguém dizia, saúde para dar e vender. A gente não vende, claro, para a nossa vida, e para impor as mãos sobre os doentes e para que eles sejam curados para glorificar a Jesus. Às vezes eu que sou campeão como vocês, às vezes uma pessoa ou outra, no outro dia no atletismo, estava-se a queixar da garganta. Era a altura de eu falar de Jesus e impor as minhas mãos sobre ele. Se ele se dissesse, mas eu acredito, eu não quero, tem problema. Orava a mesma se Deus impulsionar ou não. Glória a Deus. Então sempre há pessoas que necessitam de cura divina. A gente precisa de saúde. Já vou falar uma coisa sobre cura divina, um segredo. Semearmos para colher. O que é que a gente precisa também? Precisamos de finanças, precisamos de paz, precisamos de tranquilidade. A gente pode decidir aquilo que a gente vai colher, ou melhor ainda falando, pedir a ajuda do Espírito Santo para não sermos mecânicos. Espírito Santo, eu vou meditar. E começa com qualquer coisa. Que é meditar, vai-se alimentando da palavra de Deus. Mas isso é preciso. Então, se não acha que é preciso, não faça. Mas também é preciso você trabalhar 30 dias para depois receber o salário. Se acha que não é preciso, não faça. Mas a gente precisamos de semear para colher. O que é que eu hoje estou fazendo? Estou semeando a palavra no meu coração, no coração aqui de vocês e das pessoas que me assistem, para ver que eu sou um grande pregador. Não é nada disso. É para que nada se perca. Pessoas falam para se mostrar. Isso tudo passa. Deus vê o coração das pessoas. E alguns estão a pregar o Evangelho, fazem-se de pastores, eles sabem que Deus nos chamou por pastores, e andam frustrados e tudo mais, e estão lá por causa do saláriozinho, mas avançando. Jesus é o Senhor, não se esqueça disso. Jesus é o Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 26. E alguns já às vezes vão lá tipo no gozo, a brincar, a anunciar, só que depois com o tempo Deus apanha-os, troca o coração deles, toca no coração deles, e depois vão ali uns pastores tretas e depois ficam ali uns homens de Deus a sério. Porque Deus apanha as pessoas na curva. Glória a Deus. Até Deus escreve direito por linhas tortas. As linhas está tudo torto e Deus faz ali o texto todo direito. Ele está ali a servir a Deus de contra a vontade e por interesses financeiros. E depois Deus lá no fundo vê que tem um coração sincero, agarra naquele pouquinho e faz ali um homem de Deus a sério. Glória a Deus. Para Deus nada é impossível. Se ele pôs um burro a pregar, pode pôr a mim ou qualquer pessoa. Glória a Deus. Ele é o Senhor. E diz assim. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. E dormisse, se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. As pessoas dizem, mas eu não sei como é que aquilo me aconteceu. É problemas, é desgraçado. Porquê? Porque você se andou a alimentar de acidentes, desgraças, doenças e depois tem isso na sua vida. Um homem de Deus dizia, no outro dia ouvi um homem de Deus dizer assim, a montanha apareceu lá porque ele falou. Então a montanha nasceu na vida dele, a doença. Ele agora falando, a montanha da mesma maneira que foi criada, também se vai desfazendo, falando a palavra de Deus. Falando aquilo que Deus diz, declarando aquilo que Deus diz. Glória a Deus. Sabe que na Coreia do Sul, agora já descobriram um tratamento com luzes, no sítio onde a pessoa arranca os dentes, as células que estão a dormir são acordadas e nasce dentes novos. E estava a compartilhar com alguém, e alguém me disse assim, então quando o cabelo cai, depois também nasce cabelo novo. Eu disse, nunca tinha pensado nisso. Mas eu declaro também cabelo novo sobre mim. Glória a Deus.
declaramos também a saúde divina sobre os nossos olhos. Já viu? Deus está dando sabedoria aos homens para aquilo que Jesus já fez, que está no mundo do Espírito, venha ao mundo natural para a gente usufruir. Tanto a nível espiritual como a nível natural. Tudo o que é bom vem do Pai das Luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Então se vai o dentista, ora antes, Pai, em nome de Jesus, glória a Deus, tudo o arranjo vai correr em perfeitas condições, em nome de Jesus, amém. Se está porventura a tomar um medicamento, não deixe de tomar, mas imponha as mãos e diz, Senhor Jesus, eu abençoo este medicamento, vai-me fazer aquele proveito que é necessário para aquele fim necessário e sem nenhuma contraindicação no nome de Jesus. E depois vamos crescendo e vamos declarando a palavra viva de Deus, que Ele é o Senhor que nos sara. E nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Alguém, neste preciso momento, tem dores fortes nos rins do lado esquerdo. Eu declaro saúde divina sobre si. Saúde divina sobre si. Saúde divina sobre si. Saúde divina sobre si. Que você se movimente, que você ande sem nenhuma aflição. Porquê é que repete as coisas tantas vezes? Debaixo da unção. Dançamos com unção, movemos com unção, brincamos com unção, fluímos com unção com o Espírito Santo de Deus. Então nós somos vasos, Isabel, nas mãos de Deus. Não só aqui no púlpito, mas em todo o lugar. Por isso é que a gente deve meditar. Eu vejo-me com um colete branco hoje. Devemos meditar um colete branco. Não sei porquê. Vejo-me com um colete branco. Devemos meditar na palavra. Meditar, ter a palavra. Quando alguém precisa de ajuda, sai a palavra viva de Deus. Porque se você ou eu telefonamos para alguém, dizemos, olá, como estás? Estás bem? Um beijinho, gosto muito de ti. Onde é que está a palavra? Então, se a gente telefona para alguém, e tem que dar uma exortação, Senhor Santo Espírito, ajuda. O Espírito Santo de Deus vai buscar a comida ou a palavra que você tem no seu coração. Tu és mais que vencedor. Deus te ajuda e te fortalece. Não é preciso falar tão alto, Deus não é surdo. Fala alto. Fala a palavra. A palavra está junto de ti. Na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Veja a Karina com 50 anos com o mesmo rosto, glória a Deus. Mantém a juventude, glória a Deus. O Joel é um homem ali, com o bigode todo bonito, glória a Deus. Antes era uma criança, agora é um homem já feito. Mais alto que eu, quando nasceu, tão pequenino. Mamava 3 ou 4 biberões e tão pequenino, para levar a colher à boca, fazia assim, assim. Agora já é um homem, conduz bem, o carro para um lado, vai para o outro, que às vezes vou no carro com ele e depois vira assim, e glória a Deus. Ali, mas vou orando em línguas, glória a Deus, e tudo corre bem em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, glória a Deus. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Restaura a minha alma. Um dia, quando Jesus vier, não, continuamente. Prepara uma mesa na presença dos inimigos. Comida, comida, comida. Não só comida, paz. Finanças, um bom casamento. Prepara uma mesa, comida. Há pessoas que só têm visão de comida. Comida, comida. Banana. Banana. Gosto muito de banana. Glória a Deus. E de Jesus. O meu emprego. O meu hobby. De Jesus. O meu clube. De Jesus. A minha mulher. De Jesus. O meu filho, a ti, Jesus. A minha vida, e a ti, Jesus. E o meu carro,
dão um beijo no carro, embelezam o carro, põem pólis no carro, namoram com o carro, quase que faz amor com o carro a ti, Jesus. E há uma música que diz assim: Jesus, Jesus, Jesus de manhã, Jesus ao meio-dia, Jesus, Jesus, Jesus quando o sol se põe, mas isso é demais. Cantai, só o domingo, cantai de manhã, cantai ao meio-dia, cantai, cantai, cantai quando o sol se põe, louvai, 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 louvai de manhã, louvai ao meio-dia, louvai, louvai, louvai quando o sol se põe. A que horas é que o sol se põe? Não sei bem, glória a Deus. E a semente brotasse e crescesse não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice. Então eu quero dar uma notícia, todos nós meditamos continuamente. Uns meditam, meu marido fez-me aquilo, e não devia ter feito, e alimentam aquilo, e isto e aquilo. A minha mulher fez-me aquilo, e alimentam aquilo, o meu vizinho fez aquilo, e alimentam-se, meditam naquilo, no rancor. O meu chefe não olhou para mim, disse-me aquela resposta, e não devia ter dito, ele sentou-se ali de meio do lado direito, e devia ser sentado. Há pessoas que são muito éticas para os outros. Mas sabe, alguém uma vez disse que nós, quando ofendemos alguém, nós depois esquecemos. Alguns esquecem, mas a maior parte esquece. Mas quando somos ofendidos, às vezes ficamos ali a remorder. Isto, aquilo. Mas sabe o que é que Jesus nos aconselha? Perdoando-vos como Jesus nos perdoou. Sim, mas eu tenho razão. Eu também tenho. Todos nós temos razão. Mas se ver, pessoas partem prematuramente da terra porque têm razão. No outro dia um senhor estava-me a dizer que lá no norte, sou do Porto, tinha metido o marco do terreno num sítio, estava lá o marco, foi desviar o marco um bocadinho para ganhar mais um bocadinho de terreno, o outro viu, pegou na caçadeira, deu-lhe um tiro de caçadeira. O que aconteceu? Foi preso, morreu na prisão. Tinha Bansafrim, onde eu nasci. Eu era miúdo e havia lá figueiras, não era daquelas figueiras que Jesus ia comer os figos, não tinha figos, daquelas figueiras tinham os bons figos. E a gente, como miúdos, sabíamos onde é que havia as figueiras com os bons figos. O que é que íamos fazer? Íamos lá, não íamos fazer festas dos figos, íamos comer figos. E depois, nas próprias figueiras, as figueiras tinham umas rachas, lá umas partes, e a gente com ferro tirava caracóis. E o homem viu, a gente era miúdos, 8, 9, 10 anos, não sei bem, íamos apanhar lá os figos, íamos apanhar os caracóis. O homem garreava, vão-se embora daí, não sei o quê, garreava, chateava-se com a gente, ameaçava com o pau, com o terreno era dele, e claro que a gente fugia, não tinha outro remédio. Íamos em frente ao homem, porque aquilo era dele, e fugíamos. Pronto. No outro dia, na terça-feira passada, estava eu a trabalhar lá naquela zona, nos negócios, e fiquei em Bansafrim. E lembro-me, faço um percurso de 10 km e os últimos 600 metros passava ao pé do terreno do homem, que é numa fachada do lado direito. E a soma já partiu da terra. Ou melhor falando, já morreu. E eu que pensava que o terreno era dele. Porque ele era mesmo o meu terreno, aquilo é tudo meu e não sei o quê. Mas e depois morreu e ele não levou aquilo. Mas eu pensava que era dele. Então se era mesmo dele, porque é que não levou lá para o outro mundo? Então Deus nos empresta as coisas para nós vivermos aqui na terra. Deus empresta a esposa, empresta o marido, empresta os filhos, empresta o carro, o meu carro. Sim, senhora. Então quando partir, leva o seu carro. A minha mansão. Sim, senhora. Então é sua. O homem pensava que o terreno era mesmo dele. Mas estava em nome dele. Depois passou para os filhos. Mas eu pensava que era mesmo dele. E depois não levou o terreno lá para o outro mundo. Os faraós levavam lá nos túmulos dos faraós, metiam o ouro.
juntamente com os faraós, eram embalsamados para levar para o outro mundo. Mas depois eles iam para o outro mundo e o ouro ficava lá. E depois alguns iam roubar ou saquear lá os túmulos. E eu pensava também que o terreno era mesmo do homem. E Deus me fez lembrar daquilo enquanto passava lá. E constatei que o terreno não era dele, porque se fosse mesmo dele, levava. E no outro dia um homem, também ali para aqueles lados, sem falar muito específico, casado com a mulher, mas a mulher traz gastos. Porque gasta mais na alimentação, gasta mais na roupa, gasta mais. E eu se calhar vou-me separar da minha mulher. Eu disse, faz muito bem, porque depois contrata uma empregada, no mínimo ela trabalha a 10 euros a hora, vai gastar no mínimo 1.500 euros por mês. E depois, quando você precisar de ir ao médico ou estiver doente, fica sozinho que não um cão e tudo mais. Realmente, João, estás-me a dar entendimento. Eu disse, esteja sossegado com o que está, preserve o que tem, que é muito melhor. E ajude a abrir os olhos. Porque às vezes as pessoas pensam que estão melhor depois de... Às vezes têm que os olhos ser abertos. Às vezes homens estão casados ou mulheres estão casadas e pensam que se descasar ficam muito melhor. Só que depois tomam ações erradas na hora, até evangélicos, e depois vêm mais à frente, dão um passo errado, muito errado. E depois já há coisas que para voltar atrás é muito difícil. É melhor buscar a Deus, orar, pedir a ajuda dele, mas tem que decidir já. Então decida, não peça a ajuda de Deus. Depois não venha culpar a Deus. Então tudo o que o homem semeia, ele colhe. E a gente precisamos de semear a boa semente no nosso coração e dar autorização ao Senhor Jesus para entrar na nossa vida. Há pessoas que quando estão em dificuldades financeiras pedem ajuda de Deus. Oh Senhor, segundo as tuas riquezas, supra as minhas necessidades. Diz, glória a Deus que Ele confia em mim. Começa a semear os dízimos, as ofertas, porque é um dízimo pequenino, uma coisinha pequenina, 100 euros, 200 euros. Depois Deus começa a abençoar, chega à altura de trazer 500 euros, 1.000 euros, 5.000 euros para a casa de Deus, para o profeta de Deus. Isso já é muito. Então confio em Deus quando estão em aflição. Quando já têm mais, já afasta o coração do Senhor. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, há pessoas que têm problemas nas costas, nos discos das costas. Nos discos das costas, você custa-se a dobrar. Tem problemas de coluna, dores fortes de coluna. O Espírito Santo de Deus está atuando sobre si. Jesus o ama. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Às vezes estou a falar com pessoas e os dons do Espírito Santo manifestam-se, porque Deus ama as pessoas. Eu queria falar aqui uma passagem bíblica de uma senhora, não diz a Bíblia, não diz o nome dela, uma senhora, como é que ela se chamava? Isabel Francisco, não sei, a Bíblia não menciona. Está em Mateus 9:20, está em Lucas 8:44, que olhos se recuperam em nome de Jesus, e está em Marcos 5:25-34, a mulher do fluxo de sangue. E diz assim, e certa mulher, não especifica o nome da mulher, nem o sítio exato onde ela vivia, não é relevante, ou seja, não é importante. É importante aquilo que nós vamos ler, é por isso que a Bíblia relata. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, uma mulher que havia 12 anos perdia sangue, tinha hemorragias, e que havia padecido muito e que havia sofrido muito com muitos médicos. Faz mais um exame, também já fiz, faz outro exame. Era só exames, a mulher sofria, isso, tanto exame, tanta coisa. A mulher já estava estressada e tudo mais, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha. Despendeu tudo quanto tinha. Despendeu muito dinheiro que tinha. Nada lhe prevê tanto disso, cada vez estava pior. Cada vez estava pior. Ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. Avó, ouça falar de Jesus. Porque Jesus é o caminho, é a verdade
e é a vida. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estão ouvindo falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus hoje. Isso não pode ser. Deus não curou hoje. Isso é mentira. E se eles foram pagos lá para dizer que estão curados? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dentro da multidão e tocou nas suas vestes, no fato de Jesus. Jesus tinha um fato mais bonito do que o meu fato. Um fato muito bonito. E tinha um colete branco por baixo. Eu vejo-me com um colete branco, assim. Assim, com coisa em bico. Glória a Deus. E tocou nas vestes de Jesus porque dizia: nós sempre vamos fazer aquilo que nós dizemos. Eu não consigo emprego. As células do corpo acomodam-se e não consigo. Eu não consigo ser curado. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes no fato de Jesus, serei curada. Alguém diz: mas como é que isso pode? Ela afastou-se das pessoas incrédulas. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo sair, voltou-se para a multidão e disse assim: quem é que me tocou aqui? Quem é que me tocou aqui? E os discípulos disseram: então, Senhor, mas quem é que tocou o quê? Então no meio desta gente toda é normal, as pessoas estão a empurrar. Não. Alguém tocou em mim com fé, que eu senti virtude, unção sair de mim. Diz que a senhora, temendo e tremendo, foi junto de Jesus e Jesus disse assim: olha, há pessoas que têm problemas no pâncreas. Receba cura no pâncreas em nome de Jesus. Há pessoas que têm tido distensões musculares. Receba em nome de Jesus. Há pessoas que têm problemas de dor ciática nas pernas, principalmente na perna esquerda. Receba em nome de Jesus. Ele disse: alguém tocou em mim, Jesus, filha, a tua fé te salvou. Vai ser curada deste teu mal. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diz lá em Hebreus 3:8. No outro dia estava meditando em cura divina, 1 de Pedro 2:24, diz assim: levando ele mesmo em seu corpo todos os nossos pecados. E à medida que eu meditava, lendo devagarinho, um bocadinho com os olhos, ou um bocadinho audivelmente, mas devagarinho, a palavra veio até mim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, as minhas doenças continuamente. Jesus está levando as nossas doenças continuamente, as nossas constipações, as nossas alergias, a nossa falta de vista, a nossa dor nos ossos. Jesus está levando continuamente. Para que mortos para os pecados pudesse viver para a justiça, só aqui dá logo para fazer uma fasta. E pelas suas pisaduras estamos sarados, vivemos em saúde divina. Sabe que Deus nos está curando continuamente. Digo comigo: continuamente. Deus nos está abençoando financeiramente continuamente. Deus está trazendo vida e saúde continuamente. Há pessoas que gostam de toque da unção e tudo mais, do abanão, é bom. Mas o que firma as pessoas é a palavra viva de Cristo. Ele nos sara continuamente. Aleluia! Ele sara os meus músculos continuamente. Ainda ontem estava a correr, corri 5 km, faltava-me 10 para terminar, estava a 10 km de casa, tive uma distensão muscular. Mal conseguia andar, pus as mãos sobre a minha perna esquerda e declarei a palavra viva de Deus. Levando ele mesmo em seu corpo todos os meus pecados, todas as minhas dores, todas as minhas distensões musculares continuamente. E continuei correndo devagarinho, mas fui correndo, porque ainda pensei em telefonar para ti, Karina.
mas não tinha telemóvel. É quando às vezes, como vou para Bansafrim, e às vezes tenho receio de correr lá para os matos, tenho medo que haja algum javali ou alguma coisa que venha direito a mim, e depois houve uma altura que já havia muito tempo que não corria assim tanto, pensei lá do telefone, porque se eu morrer, telefono para alguém, olha, eu morri. Então ontem eu lembrei-me de ti para telefonares para um Uber, para vir lá, mas pensei, mas eu não tenho o telemóvel. E fui questionando um bocadinho, e fui correndo, e glória a Deus, a palavra se foi manifestando, foi-se manifestando, os músculos foram recuperando outra vez, glória a Deus. E aqui já próximo, ali o pé da Rosa Branca, que faltava 1 quilómetro para terminar, passou um senhor por mim. Oh! E a gente, o ser humano, sempre se gosta de exibir. Eu comecei a acelerar, a minha perna boa, a acelerar, e fiz o último quilómetro em menos de 5 minutos. Para a honra e glória de Deus. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeira. Todos os meus pecados sobre madeira. Todas as minhas doenças sobre madeira. Então Jesus leva continuamente todas as minhas doenças. Isto é ouro. São vida para os casachos e saúde para todo o seu corpo. Aleluia. É normal que com os anos o corpo se ir degradando. Mas também é normal, espiritualmente falando, a gente receber a vida de Deus dentro de nós. A saúde de Deus dentro de nós. Para quem crê. E nós cremos. Nós acreditamos. Nós nos fundamentamos na palavra viva de Cristo. Eu tenho combustível, ir daqui a Lisboa. Há pessoas que deixam o carro na reserva. E se depois não houver luz, como é que faz? Logo mete. E metem 2 euros de combustível, eu conheço, 5 euros. Epá, se fosse assim, metia só 1 cêntimo. Eu encho sempre o depósito. Deus abençoe boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Glória a Deus. Eu vou pedir para alguém me traga a Santa Ceia. Karina, que tem umas piugas bonitas, pode ser ela. Tem umas piugas amarelas, não dá para aparecer aqui na câmara. Então Jesus gosta de pessoas com piugas amarelas. Glória a Deus. Então chega aqui, Karina. Glória a Deus. Obrigado, podes ir. Glória a Deus. Mas porquê é que vamos tomar hoje Santa Ceia? Não era preciso tomar Santa Ceia, a gente já tomou domingo, isto torna-se religiosidade e mecânica. A sério. É isso que você acredita. Mas Jesus diz assim, olha, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Já viu que eu já falo isto há 30 anos ou 40? E não fico saturado. Porque tem vida. Então, pão é vida. Avó, comam um pão, comem todos pão. Glória a Deus, comam pão, pão. Pão! O povo lá no deserto dizia, pão, comida. Deus disse, queres comida? Vá maná. Minha maná. Maná. Maná sabia a frango assado, um maná. Outro maná sabia picanha. Ai, que bom maná, maná. Isto é tão bom, maná, maná. Maná é a revelação de Deus sobre nós. Maná. E as pessoas, eu vou guardar porque depois pode faltar. Maná. Depois iam lá no outro dia, aquilo tinha bicho. Tinham que fazer como Deus diz. Deus dá a revelação a cada dia. Eu não posso viver, bebo vinho. Eu não posso viver com a revelação antiga. A palavra de ontem já passou e há coisas que eu não vou dizer, mas a gente com Deus nunca fica estagnados. Pão, renovação, fortaleza, vida longa, saúde, paz, alegria. E aqui um copo de vinho abençoado, glória a Deus, aleluia. O meu corpo recebe a vida de Deus. O Espírito de vida em Cristo Jesus renova todas as minhas células, todos os meus órgãos e todos os meus tecidos. Aleluia.
Sabe, os homens quando estão na tasca estão a beber vinho e depois ficam muito contentes, fazem ficam todos contentes. E às vezes os velhotes lá na tasca até deixavam um bocado de nódoas ali sobre a blusa, bebiam vinho. E depois as esposas garreavam com eles à noite. Então, se já não faz mal e não sei o quê, já tiveste a beber um copinho. Então, iam para a tasca, beberam um copinho, glória a Deus. E a gente vamos para Jesus e depois bebiam um bocado mais, cantavam. E depois alguns eram conflituosos, arranjavam conflitos. Mas pronto, a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos a cada dia do Espírito Santo, cantando, louvando, meditando, dando a autorização a Jesus para vir à nossa vida. Dando a autorização a Jesus para vir à sua vida. Há alguns que dizem que são cristãos, já não conhecem Jesus. Aí lê a Bíblia, mas não conhece a presença de Deus. E alguns andam a fazer aquilo que Deus me disse para não fazer. Mas são infelizes, estão num trabalho, estão noutro. Então que Deus me dirija, se Ele assim quiser, para falar com de algumas dessas pessoas que eu conheço. Glória a Deus. Então agora vamos falar aqui uma palavra acerca de finanças, que é para tirar o dinheiro às pessoas. Glória a Deus. Há pessoas que pensam isso. Porque eles às vezes são falcatroeiros e pensam que toda a gente é assim. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Eclesiastes 10:19 diz assim: para rir se fazem convites. Dá uma festa, olha, é por convite. Até às vezes para a reunião já é por convite, tinha que marcar o lugar. Epá, nunca gostei disso. No atletismo tinha que pagar para correr, nunca gostei disso. Para rir se fazem convites, o vinho alaga a vida, mas depois é ressaca, e por tudo o dinheiro responde. Então a gente, para estarmos aqui a pregar o Evangelho, precisamos de dinheiro. Para a gente vir para a reunião, metemos no nosso carro e viemos para a reunião porque tínhamos dinheiro. E Deus quer que nós tenhamos todas as nossas necessidades supridas. E o melhor sítio para nós semearmos o nosso dinheiro. Há pessoas que semeiam o dinheiro deles, das empresas deles, no clube deles, no hobby deles, nas coisas deles. Mas Jesus não. Primeiro está o hobby, está a casa, está os filhos, está a herança dos filhos e Jesus, um troquezinho, uma moedazinha, já vamos ver. Aqui uma coisinha para Jesus, isto não interessa. Mas Deus diz para buscarmos primeiro o reino de Deus, a sua justiça, tudo o resto é acrescentado. Para honrarmos a Deus com as nossas primícias, já viste, é mesmo com o colete branco. Com as nossas primícias, e Deus supre as nossas necessidades. E quando estamos a honrar a Deus, estamos a dizer a Ele, confiamos nele. Fazer de Deus a nossa fonte. Não fazer do nosso ordenado a nossa fonte, porque se a gente semeia, mesmo que o nosso ordenado falhasse, que não vai falhar em nome de Jesus, Deus supria. Porque a Bíblia diz que o meu Deus, segundo as riquezas dele, supre as minhas necessidades. Meu patrão prometeu aumentar e não aumentou. Você ora e vai aumentar. Mas mesmo que não aumentasse, Deus supre as suas necessidades de acordo com as suas riquezas. Deus traz dinheiro do outro lado. Então o seu salário não é a sua fonte. É uma das fontes, mas Deus promete suprir as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas, não de acordo com o seu esforço. De acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Deus promete e supre todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, andava com um fato todo bonito, todo ali do último modelo, um carro do último modelo, que sendo rico por amor de nós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Mas eu só quero o mínimo. Só quero 10 eurinhos até o fim do mês. E Jesus diz assim, mas porquê é que tu queres 10 eurinhos? Eu dou-te só 5 e depois dá-me o troco. Isto era o que um pai de um rapaz fazia. Mas Deus não dá assim.
Ainda ontem meditava e estudava quando Jesus, meteram nas mãos de Jesus 5 pães e 2 peixes, diz que comeram quanto quiseram. Então Deus nos abençoou quanto nós queremos. Mas que grande heresia. Diz que eles escolheram uma grande quantidade de peixe. Já chega, Senhor, já chega. Queres mais? Vai ainda lançar o terreno. Não, já chega, já estamos aqui, problema que chega. Eles gritaram em pânico, os amigos o fossem ajudar. Não, já chega, Senhor, já chega. Eu não preciso de um ordenado tão bom, não preciso de uma benção. Já chega. Ok, já chega. Tipo os outros. Tipo o Evangelho. Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza nós enriquecêssemos. Então o rico tem a postura de rico, mas rico, há pessoas que estão ricos por fora, mas muito pobres por dentro. E Deus quer que a gente seja uma rica pessoa. Isso também é bom. Mas Deus quer que a gente seja ricos por dentro e por fora. Fala com o diretor. Senhor diretor, ali que não é um canito. Ele é o senhor diretor, é só um grande areia. Não, você é um filho de Deus, é um rei, é um vencedor. Então você está ali a dobrar o joelho e só precisa dobrar o joelho ao senhor diretor e não sei o quê. Dobra o joelho a Jesus. Qual o senhor diretor? Honra como diretor, mas não dobra o joelho, fala de olhos nos olhos. Então, mas o que é isso, a dobrar o joelho ao senhor diretor? Daniel não dobrava lá os joelhos, lá a idolatria da Babilónia. José também não. Dobramos os joelhos a Jesus. Quem não dobra o joelho a Jesus, dobra o joelho ao mundo e às circunstâncias. Há senhoras que se dobram os joelhos e põem-se debaixo da saia de um e do outro para serem honradas e estimadas. Isso não é nada. Temos que honrar a Jesus. Pôr Jesus em primeiro lugar. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, tudo o resto é acrescentado. E houve um gasto extra, glória a Deus, Deus é maior do que isso, eu vou semear e Deus supra as minhas necessidades em glória de Cristo Jesus. Satanás é um amarra e desliga o teu poder em nome de Jesus. Mas não funciona. Deus abençoa na presença dos nossos inimigos. O resto é conversa, glória a Deus. Deus sempre supra as nossas necessidades. Para terminar, vamos só ver aqui uma situação de uma senhora. Como é que Jesus ajudou uma senhora? Mas esta senhora não me vai ajudar a mim. Pois não, se você for incrédulo. Dizer que dízimos não é para hoje, semear não é para hoje. E depois os dízimos que pertencem a Deus é para comprar carros para si e para os seus filhos. Mas Deus está a ver tudo e espera que você se arrependa e honre o reino de Deus. Não arrepender a sua casa nem a sua família. Marcos 12, 42 a 44. E diz também Lucas 21, 1 a 4. E estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, um dia Jesus foi a uma reunião, foi a uma igreja, mas nesse dia não foi pregar. Estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, ou do cesto das ofertas, há pessoas que pensam para semear tem que ser no zofiláquico. Com aquele zofiláquico, senão Deus não multiplica. Deixam de ser religiosos e praticam a Bíblia. E estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro, observava, ele estava a ver não só com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. A maneira como a multidão lançava o dinheiro, aqui fala de dinheiro. Deus não é a favor de dinheiro, Deus é contra dinheiro é do diabo. Estava a ver como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. Sabe ler o que diz na Bíblia. E muitos ricos deitavam muito. Não foi um, não dois. Muitos ricos deitavam muito. Montes de maços de notas ali. Vindo por aí uma pobre viúva. Jesus foi-lhe perguntar, olha, tu és pobre. Via pelo aspecto dela. Normalmente a pessoa se identifica, se apresenta mais ou menos como a pessoa é. E vindo por aí uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Deram uma coisinha pequenina ali ao pé dos outros. E chamando os seus discípulos, olha, venham cá, no final da reunião, venham aqui. E disse assim, olha, em verdade vos digo que esta pobre viúva, aquela senhora ali, esta pobre viúva deitou mais do que todos os deitaram na arca do tesouro. Então, mas aquele homem deitou ali
uma boa semana, deu 1000 euros. Deu 1000 euros, mas aquilo é o resto dele. O melhor dele não era 1000 euros, já era 50.000 euros. Ele deu só 1000 euros, aquilo é um resto para ele. É verdade que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Então, mas porquê? Porque todos ali deitavam do que sobejava. Olha, já comprei uma limusine, comprei um Rolls Royce, 100.000 euros, ou 500.000 euros, ou 1 milhão, comprei uma super mansão, agora ainda sobrou aqui 10.000 euros. Isto é aqui uns trocos, está aqui. Todos ali deitavam do que lhes sobejava. Mas já esta da sua pobreza deitou tudo o que tinha. Como é que Deus supera as necessidades das pessoas? Chorando. As pessoas precisam de semear para colher. Eu preciso de semear para colher. Mas eu sou pastor, eu sou apóstolo, sou profeta. Você precisa de semear a palavra no seu coração e no coração das outras pessoas. Não pode dar o que não tem. Financeiramente, nós precisamos de semear para colher. Mas eu não acredito nisso. Então, se não acredita, viva como você quer. Eu acredito. Faço de Deus a minha fonte. Ao semear, dizem-me, abre janelas. Bênçãos sobrenaturais vêm sobre mim. Vos deitarão no vosso regaço boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Como o outro pastor dizia, pastor João, mas já estamos no fim do mês, faltava 2 ou 3 dias. Vos deitarão no vosso regaço. Mas você não compreende. Vos deitarão no vosso regaço. E ele olhava assim, cara, muito assustado, este gajo é maluco. Vos deitarão no vosso regaço. Então a palavra também para vocês é vos deitarão, João, vos deitarão, Karina, vos, avó, vos deitarão no vosso regaço, vos deitarão no vosso regaço. Mas esta alma de Deus é maluco, sim, já há muito tempo. Vos deitarão no vosso regaço, vos suprirão as vossas necessidades. E agora, olha, termina a reunião e digo, Deus vos abençoe, como é que costumo dizer, uma semana abençoada para todos vocês. Eu gosto de dizer isso, mas digo com fé em nome de Jesus. Hoje dizem a paz do Senhor, mas a paz do Senhor não está lá. Irmãos, vamos falar de libertação financeira. E o pastor, e depois já à parte, irmão, dê-me aqui uma ajudinha, estou aqui numa crise. Ai, que vergonha. Então Deus ajuda os irmãos e não ajuda o Senhor pastor. Aleluia! Pois vai ser uma voz eloquente. Aleluia! O Senhor é bom, o Senhor supra as necessidades. Então, mas também as suas. Glória a Deus. E porquê é que há umas pessoas que às vezes, graças a Deus, que já não, mandavam só a pedir dinheiro. Hoje alguns, até que não me ouvem nas minhas pregações, eu penso que no outro dia disse, quer semear em si. Quer semear em mim? Então, você já ouviu alguma das minhas pregações? Quer semear em si. Então, mas quer semear porquê? Quer o número do NIB. Pensa que eu não acredito em Deus. Eu quero semear. Disse, ok. Eu disse, isto é um milagre. Aquela pessoa é tão forreta que eu conheço e vai semear tanto em mim. Glória a Deus. Então, eu recebo em nome de Jesus. Ele semeou a mim, tinha pedido um orçamento dos dentes, que era 3.000 e tal euros, conseguiu com a mesma qualidade ou melhor qualidade por melhor do preço. E mais, ele andava no negócio, não falo nomes, andava no negócio e estava para ser despedido pelo boss maior. Sabe o que aconteceu? Não foi despedido, mas não foi despedido mesmo e agora está a fazer bons negócios. Como é que eu sei? Porque ele me diz, glória a Deus, não posso mencionar o nome aqui. Então Deus abençoe também a tua vida, tu tens semeado em mim, em nome de Jesus. Se você quer colher, precisa mesmo de semear. E digo-lhe outra vez, se você quer mesmo colher, tem que semear. E sabe o que é que diz? Quer o seu dinheiro. Não, quer que você seja abençoado. Você é que pensa errado. Como você pensa, é como você tem. Eu tenho combustível para mais, mas termino aqui a reunião em nome de Jesus. Amém.